Hollywood, pelas leis do Departamento de Justiça do YouTube, você foi condenada pela produção de narcóticos conhecidos como remakes e por não produzir uma sequência de Dredd. A sentença é ser comprada pela Disney. « 2012 foi um dos anos mais incríveis para os fãs de quadrinhos. Tivemos a conclusão da incrível trilogia do Cavaleiro das Trevas e a primeira vez em que testemunhamos a força do universo compartilhado da Marvel. Porém, muitos leitores tiveram uma surpresa agradável naquele ano. Dredd surgiu como uma das maiores surpresas de 2012. Enquanto Vingadores e o Cavaleiro das Trevas Ressurge foram filmes fantásticos, o longa escrito por Alex Garland e dirigido por Pete Travis é uma das melhores adaptações de quadrinhos até o momento. Não só isso, ele é um dos filmes de ação mais bem feitos dos últimos anos, com inspirações bem claras em Duro de Matar e ainda mais claras no tailandês Rage. Mas mesmo sem se comparar às inspirações e sem se comparar aos quadrinhos, Dredd consegue se manter por si só, sendo um filme muito bem escrito, bem dirigido e bem... colorido. Eu não vou me alongar muito sobre ele, esse é um vídeo para outro dia, mas a história é bem similar com o que vemos nos quadrinhos. 800 million people living in the ruin of the old world and the megastructures of the new one. Only one thing fighting for order in the chaos. Judges. Infelizmente ele não foi valorizado na sua época, e com um grande fracasso de bilheteria, Dredd 3D teve qualquer chance de uma sequência anulada, mesmo com um abaixo-assinado que rolou entre os fãs e recebeu apoio dos principais atores do filme. Muita coisa pode ser culpada pelo fracasso de bilheteria do longa. Primeiro, por ser uma adaptação de quadrinhos, e um filme mais 18 com muita convicção, uma combinação que só foi dar certo na bilheteria meia década depois. Mas se tem um lugar onde filmes que não deram dinheiro sempre podem prosperar são os quadrinhos, e claro, não seria diferente com esse. A história do filme continuou nas publicações da 2000 AD, editora dos quadrinhos originais. As sequências do filme são os quadrinhos Dust, Furies, Underbelly, Uprising e The Deadwood, além de duas curtas da Juíza Anderson. Cada história conta com diferentes aspectos de Mega City 1, algumas são mais puxadas para a ação, enquanto outras focam na crítica social, tão presente nos quadrinhos da 2000 AD. Furies nos dá uma continuação para a história de um personagem muito interessante do filme, o suporte técnico do clã da Mama, que no quadrinho tem o nome de Bill Huxley. Ele agora tá tentando viver uma vida normal, mas como Mega City 1 é Mega City 1, isso é algo praticamente impossível. A história é focada em mostrar como o sistema judicial também é responsável por criar muitos dos problemas de Mega City 1. Até mesmo um juiz certinho, que sempre segue as leis, pode acabar atrapalhando boas pessoas. Um conceito que só foi arranhado nos filmes, mas que é extensivamente mostrado nos quadrinhos da cronologia principal de Dredd. É uma excelente história que consegue abrir muito mais para os problemas com o autoritarismo dos juízes de Mega City 1. Ela nem sempre é tão sutil, afinal sutileza é algo que a AD 2000 não conhece muito bem, mas vale muito a pena conferir. Já Underbelly e Dust possuem uma pegada mais de ação, também com elementos que vemos no filme. A história não se expande muito na mitologia do personagem principal, apresentando algumas novas versões de personagens que já conhecíamos nos antigos quadrinhos. E apesar de Dust se passar parcialmente na Terra Amaldiçoada, ela perde bastante oportunidade de tirar proveito do cenário. Durante esse arco é arranhado um pouco sobre como é a vida fora da cidade e como são tratados os mutantes, mesmo durante o apocalipse. Com um bom nível de ação, mas com comentários bem menos relevantes que X-Men, por exemplo, a história vale a pena. Mas se você tiver interesse em entender sobre a Terra Amaldiçoada, eu recomendo os quadrinhos originais. Já Underbelly é uma sequência direta do filme, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Ela segue apenas mais um dia comum na vida de um juiz de rua. E tirando um único quadrinho, a ligação com o filme é tão fina quanto o recheio de alguns biscoitos famosos por aí. Na publicação, Dredd e Anderson precisam resolver o mistério dos assassinatos de mutantes e o surgimento de uma nova droga chamada Psyche, que é um substituto mais poderoso do Slow-Mo. Apesar de alguns conceitos interessantes, como a brutalidade dos juízes e a frieza e falta de humanidade de Mega City 1, a história é bem feijão com arroz, necessária, mas não alcança seu potencial. Uprising é uma história mais completa e toca em outro problema do universo de Dredd, como o dinheiro ainda manda em tudo. Nela acompanhamos manifestações contra a construção de um megabloco de luxo, que vai destruir o antigo megabloco de baixa renda.
Durante toda a tensão, uma empresa manipula a lei e compra juízes para conseguir o que quer, mesmo que isso acabe com milhares de vidas. Assim como Furries, essa é uma história intrigante que mostra bastante como o sistema judicial é responsável por manter a desordem, mas também é responsável por evitar o caos completo. É uma dinâmica interessante em uma história muito bem escrita e com personagens bem definidos, vale muito a pena conferir. As histórias separadas da Anderson, Judgment Call e Deep End, são completamente focadas na personagem. As duas são realmente muito bem feitas, com traços e cores muito bonitos. Judgment Call expande a personagem, como ela pensa e o que motiva suas ações, e também mostra como começou a unidade Psy, um ponto muito importante das histórias antigas. Já Deep End é uma sequência mais direta do filme e tenta mostrar o que Anderson aprendeu com Dredd. Essa história é interessante que ela também dá indícios de que Mega City 1 não lida apenas com o natural. Porém, é possível notar que enquanto a AD 2000 nos dava mais desse novo universo, ela também estava preparando o terreno para alguma coisa. E essa alguma coisa foi o último arco lançado, The Dead World, a reinvenção dos inimigos mais clássicos de Dredd, os Juízes Negros. Esse arco acabou tem pouco tempo, em junho de 2018, e traz uma história incrível com um lado sombrio do universo do personagem. Os Juízes Negros são 4 juízes de uma realidade alternativa. Eles decidiram que apenas os vivos cometem crimes e por isso toda a vida deveria ser considerada contra a lei. Eles então saem na sua missão para acabar com todos os seres vivos de sua realidade. E depois de terem sucesso, eles buscam um meio de invadir outros universos para fazer a mesma coisa que fizeram em sua dimensão. Nesta nova história, os juízes estavam mais ameaçadores do que nunca e de um jeito que os velhos fãs poderiam gostar imensamente. Com um estilo bem puxado para um filme de ficção e terror, Dead World é uma história riquíssima em todos os aspectos. Aparentemente, o arco finaliza a história do Dredd, trazendo uma conclusão bem satisfatória, apesar de trágica. Eu acredito que não vamos ver mais desses quadrinhos na 2000 AD, ou pelo menos até a Netflix cumprir aquela promessa de fazer uma série sobre o personagem. Quem gostou do filme com certeza vai apreciar cada página desses quadrinhos. Infelizmente, a 2000 AD não tem publicador oficial no Brasil desde 2009. Por isso eu recomendo tentar encontrar essas edições na Amazon ou no aplicativo da editora, que conta com vários quadrinhos de graça e podem eventualmente disponibilizar essas histórias. Eu vou deixar aí na descrição uma lista com todas as histórias que eu comentei aqui e onde você pode encontrar elas para ler. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo com muito mais informações, curiosidades e novidades.